Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio e hoje iniciamos uma das maiores oportunidades que temos na vida aqui no Cartório Brasil Europa, com uma grande jornada inesperada, com muitos assuntos envolventes, que envolve cidadania italiana, cidadania portuguesa, vistos internacionais e uma experiência incrível que conecta o Brasil à Europa. E meu nome é Poliana, sou gestora operacional aqui do cartório, responsável pelas cidadanias italianas e vistos internacionais. E hoje iniciamos nosso primeiro episódio do CBE Cast. E eu sou a Pamela Rodrigues, responsável pelas cidadanias portuguesas. E hoje estamos aqui com um ilustre convidado, do Dr. Rafael Aguiar, que também é CEO aqui do Cartório Brasil Europa. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Pamela. Olá, Poliana. É um prazer poder fazer parte desse projeto piloto, um projeto que vem esclarecer dúvidas relacionadas à imigração, à cidadania italiana, portuguesa, cidadania no modo geral, vistos para todo o planeta, vistos para vários países, visto de estudo, de trabalho e a questão da mudança imigratória, né? A mudança de país que tem muitas dúvidas, o brasileiro possui muitas dúvidas e aqui no nosso podcast aqui uma entrevista, sempre vai ter, né? Melhor dizendo, uma entrevista responsável com pessoas que realmente entendem do assunto. Então é um prazer e vamos lá, estou abertos aqui a todas as dúvidas. Para a gente começar, seria muito importante que o senhor dissesse pra gente, para quem não conhece a sua história, um pouco mais sobre como foi a sua trajetória e como que você fez para chegar onde está hoje, por gentileza. Claro. Bom, meu nome é Rafael, como todos sabem, sou CEO aqui do Cartório Brasil Europa, tenho hoje inscrição em 3 países, posso atuar e advogar tanto no Brasil como na Itália e em Portugal, ou seja, sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Portugal e Itália. Iniciei a minha jornada lá na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, quando comecei o cartório lá naquela cidade, oferecendo serviço imigratório, serviço jurídico para brasileiros que residiam não só em Orlando, mas como em todos os Estados Unidos. Então nós oferecíamos aquele serviço jurídico para brasileiros que moravam lá e depois, claro, o cartório foi crescendo, passamos para Portugal, tínhamos um escritório em Braga e depois passamos para Lisboa e depois para a Itália. Hoje nós estamos aí com unidade física em 3 países, São Paulo, Lisboa e Roma, na Itália. Então, é uma jornada que iniciou há 10 anos, com muita especialização, muito estudo. Hoje o cartório aqui trabalha tanto com a cidadania, como com visto e o direito imigratório geral. A gente vê que é uma bagagem muito grande, Sim, né? Realmente, para construir isso hoje em dia, realmente não é fácil. E exige muita experiência também, né? Muita experiência. E a gente observa isso até mesmo hoje no nosso dia a dia, cotidiano, a gente observa isso muito. E realmente construiu um império, a gente fala, né, para pessoas que querem conquistar o mundo. Hoje existe muitas dúvidas em relação a essa questão imigratória, que é tendência hoje no Brasil. Saiu uma pesquisa recente, 49% da população brasileira entre 22 e 43 anos tem o desejo de mudar, de sair do país, seja para mudar, para se qualificar ou para construir uma vida lá com seus familiares. Então a dúvida aqui é constante, nós atendemos aí cerca de 200 a 300 pessoas por dia aqui no escritório, pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, e a dúvida sempre é a mesma, né? A dúvida sempre é relacionada como mudar legal, para que país que eu posso, qual país é mais fácil, como que eu faço para levar minha família. Então, dúvidas assim tem de monte. Por isso que é muito importante que a gente procure pessoas qualificadas para isso. Exatamente. Exato. Empresas aí responsáveis por esse tipo de serviço, essa cidadania, isso é muito importante. Existe limite de geração para reconhecimento da cidadania portuguesa? Hoje é uma das maiores dúvidas aqui do escritório. Hoje, na legislação portuguesa, o direito à cidadania portuguesa ele estende até os netos. Artigo 1º, número 1 da linha C e D da Lei de Nacionalidade. Ocorre que, podemos encurtar essa geração, realizar o processo para o filho ou o neto e o bisneto passa a ter o direito, ou até o trineto, dependendo aí de quem está vivo na linha genealógica. Então, assim, a grosso modo, no texto frio da lei, é até o neto, mas isso não quer dizer que o bisneto não possua o direito e até o trineto. Aqui no escritório mesmo tem vários clientes que buscam a cidadania, o direito à cidadania portuguesa para o bisneto ou para o trineto. Mas nós temos que ir construindo geração por geração, realizar o processo
do neto do português, para depois esse neto passar a ser um português e esse neto, que é um português, passa a ser, e esse filho, que é o bisneto, passa a ser filho deste neto, que é hoje um cidadão português. Então este bisneto, ao invés de ser somente bisneto de português, ele passa a ser filho de um cidadão português. E nós podemos, sim, realizar o processo da cidadania portuguesa. Então, teoricamente, é até neto, mas bisneto e trineto também pode e tem o direito à cidadania portuguesa, dependendo, claro, de quem está vivo aí em toda a sua genealogia. Falando um pouco sobre essa questão de descendência, muitas pessoas chegam aqui pra gente pensando que você possuir um nome, o sobrenome italiano ou português, ele faz com que você já possua direito à nacionalidade, ou então que é necessário que você tenha esse sobrenome na sua certidão de nascimento. É verdade? Como que funciona? Explica isso pra gente. Essa é a dúvida clássica, né? Sim. Eu tenho sobrenome Sartorelli, Pellegrini ou Silva, Carvalho português, eu possuo direito, né? Sim e não, né? O sobrenome ele lhe dá o indício de que existe alguém na sua genealogia que é italiano ou português. Mas você possuindo, por exemplo, Pamela Silva, isso não quer dizer que você, Pamela, é portuguesa. Nós temos aí um indício que alguém da sua família veio de Portugal. Ou Poliana Pellegrini, alguém de sobrenome italiano veio de Portugal, da Itália. Então, alguém na sua genealogia veio de lá. Então, nós temos que fazer o trabalho genealógico e descobrir quem é o cidadão italiano ou quem é o cidadão português. Então, o sobrenome por si só na certidão não lhe dá o direito. E caso eu descubra que você, Poliana, você tem a linhagem italiana, e descubro aí toda a documentação, eu não necessito introduzir o sobrenome Pellegrini, tá? Por exemplo, o sobrenome Pellegrini era do seu avô ou bisavô italiano. Eu não preciso pegar aquele sobrenome e retificar na sua certidão de nascimento. Você continua possuindo o direito mesmo sem o sobrenome. O que lhe dá direito à cidadania italiana e portuguesa não é sobrenome, é a linhagem, a transmissão sanguínea de geração por geração. Então a gente faz análises minuciosas de documentações, faz a ramificação na genealogia para poder identificar se realmente a pessoa vai ter direito ou não. Exatamente. O que transmite o direito à cidadania italiana e portuguesa são as certidões. Certidão do filho, do neto, bisneto, trineto, tetraneto, ou seja, até chegar lá no ascendente, ou italiano ou português. E hoje em dia também a gente recebe muitas perguntas, né? Quais são os serviços prestados que o Cartório Brasil Europa faz, além das cidadanias italianas e portuguesas? No início nós trabalhávamos apenas com a cidadania portuguesa, depois passamos para a italiana, depois para vistos. Hoje o Cartório Brasil Europa, né, ele abraça todo o que tange aí a imigração, né? Trabalhamos com visto para os Estados Unidos, o visto B1, que é o visto de turista. Trabalhamos com visto de residência para os Estados Unidos, o visto para Portugal, Itália. Portugal existe uma gama muito grande de visto. Visto para a Espanha, hoje um dos melhores países para migrar hoje, para o brasileiro migrar, para o brasileiro mudar legalmente para a Europa é a Espanha. Então a Espanha oferece uma gama muito grande de visto, como Portugal também. A Itália é um pouco mais limitado, mas existe o visto de existe o visto de estudo, existe o visto de trabalho e tem outras modalidades de visto. Então, o Cartório Brasil Europa trabalha com cidadania, vistos, trabalhamos também com a assessoria para a locação e compra e venda de imóveis, tanto em Portugal como na Itália, abertura de empresa para quem tem o desejo de migrar em Portugal ou na Itália, validação de diploma, né? Você que é dentista, médico, fisioterapeuta, possui diploma no Brasil e tem o desejo aí de trabalhar em solo europeu, ganhar em euro, entre em contato conosco que nós podemos aí fazer a validação nos órgãos competentes lá na Europa para que essa pessoa possa atuar e exercer a sua profissão. E também quem tem o desejo de graduar, né? Acabou aqui de terminar o colegial. É o colegial ainda que fala, né? O colegial aqui no ensino médio no Brasil. E tem o desejo de fazer a graduação na Itália ou em Portugal. Nós também fazemos a assessoria pós-mestrado. Então, nós fazemos aí
toda a assessoria, tanto para a mudança para a Europa, como para a questão profissional também. Muito interessante a gente ver que tem diversas oportunidades, né? E, doutor, o senhor, como experiente, como advogado, como cidadão, poderia explicar pra gente também quais são os benefícios de possuir uma dupla cidadania? Hoje a dupla cidadania, tanto a portuguesa, a italiana, a alemã também que nós fazemos, é uma herança, né? Além de resgatar aquela questão do vínculo com o seu ascendente, hoje um passaporte italiano, português, ele lhe dá o direito para poder residir legalmente nos 27 países da União Europeia, ou seja, como se cidadão fosse, como se tivesse residido lá, tivesse nascido, né, em uma desses 27 países. Você pode escolher aonde morar legalmente, pode estudar em qualquer universidade da Europa, ou seja, uma das melhores universidades do mundo, pode escolher trabalhar também, competir a questão de salarial, vaga de emprego de igual para igual, porque você é cidadão italiano ou português, porque muita gente acha que, assim, você conquistou a cidadania italiana ou portuguesa, você é cidadão daquele país, é como se tivesse nascido numa maternidade lá em Milão, lá em Roma, lá em Lisboa, lá em Porto. É o mesmo direito e o mesmo dever de qualquer português nascido lá ou qualquer italiano nascido lá. Você pode até se candidatar a algum cargo ali público, político, para você ver o tamanho do seu direito. Tá? Então, benefício é muito grande. Você pode levar seus filhos para estudar nos melhores colégios da Europa, nas melhores universidades da Europa, e tudo isso pagando o mínimo do mínimo. Já puxando um gancho sobre isso que o senhor acabou de falar no final, a gente vê que muitos brasileiros, eles estão querendo sair do Brasil, né? E a gente gostaria de que o senhor nos contasse um pouco mais sobre os motivos que o senhor encontra nesses atendimentos, o porquê, os principais motivos deles quererem sair do Brasil e ir para o exterior. Recentemente, salvo engano, em 3 revistas aqui no Brasil, foi publicada uma pesquisa que 49% dos brasileiros de faixa etária de 18 a 42 anos, 18 a 49, não me recordo, possui desejo. Ou seja, metade dessa população tem o desejo de sair do Brasil. Isso é muito triste, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas estão buscando algo para melhorar, né? Uma melhor qualidade de vida. De todos os clientes que entram aqui em contato com o Cartório Brasil Europa para migrar para a cidadania ou para visto, eu sempre pergunto por quê, né? E é elencado aqui num pilar, né? Aliás, num tripé, que é a qualidade de uma melhor educação pública, de uma segurança pública e a saúde pública de qualidade. Então, esse tripé lhe dá uma melhor qualidade de vida, que infelizmente no Brasil nós não temos uma saúde pública de qualidade, uma educação pública e muito menos uma segurança pública de qualidade. Você poder trabalhar, voltar para casa meia-noite, 1h da manhã e não ser assaltado, seu filho numa escola pública de qualidade e usufruir de uma saúde lá totalmente gratuita e de qualidade. Eu mesmo, quando eu residia em Braga, quando nós iniciamos o cartório lá em Portugal, na época minha filha tinha 2 anos e, claro, criança pequena pega virose e tal, e eu levei no hospital. E o hospital público de Braga é muito melhor que muitos hospitais particulares que eu conheço no Brasil. E ela chegou lá, foi direto para pediatria, fizeram muitos e muitos exames, e eu paguei uma pequena contribuição, salvo engano, era 6 euros. Era apenas uma taxa lá mínima, e minha filha fez todos os exames, já saiu com a receita gratuita de lá do hospital, com o remédio, isso totalmente de graça. Imagina se fosse num posto, numa UPA em São Paulo, no Rio de Janeiro. Estaria, Deus me livre, imagina o que poderia acontecer. Então, a qualidade de vida da Europa, claro, tem seus desafios, tem a questão da adaptação, mas a qualidade de vida da Europa, ela é muito superior, infelizmente, aí a questão do Brasil. Você tem total aí, uma diferença discrepante, uma diferença enorme aí na questão de segurança, saúde e educação pública. Então, acredito que seja esse o grande motivo dos brasileiros estarem saindo aí do Brasil. E para que tem então, né? A gente recebe bastante clientes aqui no cartório que sonham em morar fora.
E nessa parte de sonhar em morar fora, eles querem saber de pelo menos o principal, o ponto inicial para poder começar essa nova vida fora do país. Qual que é o conselho que o senhor daria para esse pessoal que já quer morar fora do país? Primeiro passo para migrar, para sair do país, seja sozinho, com família, com esposa, com filhos, vá legal. Nunca saia do país irregular, ilegal, porque você já vai estar dando um passo atrás. Chegar num país estrangeiro, chegar num novo país, para tentar uma vida nova, tem que ser legal. No mínimo, você vai com a cidadania italiana ou portuguesa ou vai com visto consular, né, determinado aí o seu perfil. Então, sempre vai aí com a cidadania ou com o visto. Chegando lá, claro, né, por exemplo, aqui no nosso escritório, no Cartório Brasil Europa, nós podemos oferecer, além do visto, além da cidadania, toda essa assessoria para a questão de mudança, seja para a compra de imóvel, para o aluguel, para a matrícula do filho, para a questão do estudo das crianças ou até mesmo desse adulto, do pai ou da mãe, que tem a intenção de estar estudando numa faculdade, ou um mestrado, ou uma pós-graduação, ou até mesmo a validação aí de um diploma. Então sempre procure um profissional qualificado, porque estar mudando para um país não é tão simples assim, precisa de um planejamento. Muitas pessoas, a gente vê que acabam querendo se regularizar estando no país, né? A gente vê que, por exemplo, Portugal já não tem sido... Exato, hoje eles estão aí freando essa questão. Portugal era possível chegar apenas com o passaporte brasileiro e lá, entre aspas, dar um jeitinho, né? Hoje já não é mais possível. A Itália não é possível e assim vão fechando. Então saia do país, né? Legal. Estamos encaminhando para o final. E para encerrar, a gente gostaria de fazer uma pergunta que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Sim. Vou deixar a Polly fazer essa pergunta para o doutor sobre a cidadania italiana. Sim, gente, como vocês podem acompanhar pela internet, pelas redes sociais, esse murmurinho do decreto Tajani, teve lá audiência na Itália recentemente, agora em julho. E hoje em dia muita gente tem essa dúvida, então, doutor, a gente gostaria de saber, né, sobre a cidadania italiana, se ainda é possível realizar ela ainda hoje, casamento de acordo de cassação, as dúvidas que muitos clientes, né, até mesmo pessoas que seguem o nosso cartório lá no Instagram, tem essa dúvida e acabam perguntando e abarrotando nossas mensagens. Realmente você deixou o melhor para o final, né? Realmente é uma dúvida muito grande, muita informação na internet, muita informação errada, então cria aí toda aquela dúvida, né? E os clientes ficam mais perdidos. Bom, a cidadania italiana, ela terminou a questão daquela cidadania mecânica, automatizada, em larga escala, feita por assessorias, sem critério jurídico nenhum, né? Isso terminou. Hoje a cidadania italiana ela é individualizada, como tem que ser, porque a cidadania italiana ela não é um produto de prateleira que você vem aqui vem comprar. Né, no Cartório Brasil Europa, eu quero uma cidadania italiana, eu vou lá na prateleira e busco e te entrego. Não é. A cidadania italiana é sério, isso nasceu com você, é um direito que está entranhado no seu ser. Então, a cidadania italiana hoje, ela sim é possível, mas depende de cada caso. Tem que ser analisada por um advogado, e um advogado italiano, tá? Inscrito na Ordem dos Advogados da Itália. Então, não é tão simples assim. Então, eu não posso falar se uma pessoa tem ou não direito, possui ou não direito, sem analisar a documentação. Claro que hoje existe um imbróglio jurídico, tá uma confusão danada, Corte Constitucional de um lado, Corte de Cassação do outro, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, muita água vai rolar por baixo da ponte. Tá? Mas vamos só explicar um pouquinho do que aconteceu nos últimos meses, né? A Corte Constitucional e a Corte de Cassação são duas cortes, tá, distintas. Uma não tem poder sobre a outra, ou seja, nenhuma é mais importante que a outra, tá? Os recursos da cidadania italiana não vai para a Corte Constitucional, vai para a Corte de Cassação, tá? Um processo foi indeferido em primeira instância, vai para a Corte de Apelo, que é a segunda instância, e vai para a última instância, que é a Corte de Cassação. Não vai para a Corte Constitucional. A Corte Constitucional julga os casos que os juízes enviam para lá, para a questão da validade ou não da lei. Então, a Corte Constitucional, o papel dela é validar, declarar se uma lei é válida ou não, e a Corte de Cassação ela vai criar regras através dessa lei.
Então, vamos colocar aqui o pior dos cenários, né? Houve, salvo engano, foi em março que houve a sentença de Turim, onde, naquele caso, a Corte Constitucional declarou que o decreto Tayane é válido, que é a lei. Depois, em abril, veio a Corte de Cassação em uma das suas sentenças dizendo que a cidadania é inalienável, imprescritível, imutável, que ela é adquirida no nascimento, ou seja, você pode pleitear a qualquer momento da sua vida. Então nós temos aqui um confronto, certo? Vamos colocar aqui que em junho, agora que houve audiência semana retrasada, a Corte Constitucional venha a declarar a lei totalmente constitucional válida. A Corte de Cassação pode vir falando, ok, essa lei é válida, mas eu vou criar regras através, né, do nosso entendimento, da seção unida, que é o entendimento da Corte de Cassação, e vai criar regras através aí do entendimento da Corte no que tange à lei. Como aconteceu no caso da Lei de 48. Muita gente acha, aquela lei da linha materna, sim, não existe uma lei que lhe dá o direito, né? E ficou aí 10, 15 anos, vários processos sendo deferidos, né? Por quê? Existia a lei que restringia o direito à cidadania para a mulher, 48, só que a cassação veio falando, não, essa lei aí, ela é discriminatória, ela fere todos os princípios. Então não se criou uma lei, ela apenas criou regras através da jurisprudência da Corte de Cassação, aonde concedeu o direito. Eu acho que vai acontecer isso. A Corte Constitucional vem declarar a lei totalmente válida, vai dizer, ok, isso estou falando no pior dos cenários, tá? Tomara que não aconteça isso. Mas vamos colocar o pior dos cenários. A Corte Constitucional vem declarar a lei totalmente válida e a Corte de Cassação vem criar regras. Tudo bem, ela é válida, mas para quem nasceu após a lei, após a promulgação da lei, quem nasceu anterior, quem buscou pleitear o direito ao consulado e não teve êxito, então pode criar várias e várias regras. Então, por isso que eu acredito que a lei ainda está a favor dos ítulos descendentes, porque a Corte de Cassação é histórica ao lado dos ítulos descendentes. Há mais de 100 anos vem construindo aí jurisprudência, decisões a favor de todos os ítulos descendentes, principalmente ítulos brasileiros, tá? Recente agora, mais uma decisão a nosso favor, e a mesma corte que julgou agora há pouco tempo, vai julgar agora e vai fazer aí a reunião de todas as sessões para julgar e proferir a sua decisão. Então são os mesmos juízes. Então tudo indica aí que a Corte de Cassação continuará a favor dos ítulos descendentes, dizendo que a cidadania é imprescritível, imutável, inalienável e o principal, ela pode ser adquirida a qualquer momento, porque você nasceu com o direito que está entranhado lá quando quando a sua mãe, sua mãe deu à luz, ou seu pai seja italiano que transmitiu a cidadania ou através da linha materna. Então, o direito ainda existe, basta lutar por ele. Sim, com certeza. E até então muitos clientes vêm perguntando, né, buscando saber como que ficaria um consulado italiano nesse cenário. Para que vai, tipo, eles vão estar indo pro consulado para apenas menores, caso tenha sido reconhecido? Essa é uma dúvida também. Hoje, infelizmente, a parte administrativa acabou, né? A parte administrativa, porque isso é um benefício do governo, né? O que temos que fazer hoje é pleitear a justiça. A parte administrativa, tanto nas comunes na Itália, como no consulado, para bisneto, trineto e tetraneto, terminou. Tá? O que se faz hoje pelo consulado é o benefício de lei para os menores, né, até 2029, salvo engano, e para aí filho, né, de cidadão italiano e neto. Então, do restante terminou. Não se faz mais aquela cidadania como se fazia antigamente, administrativamente. Então, o melhor caminho é, de fato, buscar um advogado que está inscrito na Ordem dos Advogados da Itália, né, e pelo caminho legal. Exatamente. Sempre pleiteando a justiça, sempre buscando a justiça, que a justiça estará sempre ao nosso lado, pois é um direito aí permanente, inalienável e imprescritível.
basta lutar por ele, claro, ter a documentação pertinente. E busque um profissional qualificado, que nós estamos aqui com vários processos aí de empresas, de assessorias, entre aspas, famosas no Brasil, que nós estamos aqui, pegamos casos pela metade, casos abandonados por essas assessorias, estamos aqui tendo que refazer processos do zero por irresponsabilidade aí de várias empresas. E antes de finalizar, a gente vai fazer um bate-bola com o Dr. Rafael, né? Antes dele se despedir de vocês, com essa aula que ele deu de cultura da Europa, né? Com grandes oportunidades para você que gostaria de migrar ou tirar sua cidadania. E vai fazer esse jogo rápido com ele de bate-bola e vamos começar. Qual que ele prefere. Pizza ou bacalhau? Empate técnico, impossível. Já comecei no meio do muro já. Em cima do muro, aliás. Já comecei em cima do muro. Empate, não tem como. Os dois são bons. Eu sou apaixonado em pizza e também em bacalhau. Não tem como. Não. É empate. Nossa, perfeito, né? Bacalhau de lá deve ser maravilhoso. Agora, Roma ou Lisboa? Roma, sem dúvida nenhuma. Café italiano ou pastel de nata? Café italiano. Olha. Justiça italiana ou a justiça portuguesa? Justiça portuguesa. Gelato ou vinho do Porto? Gelato. Futebol italiano ou futebol português? Futebol italiano, porque me remete um pouco à infância. Sempre assisti Milan, Inter, Juventus, Roma. Então, futebol Eu italiano. achei que ia sair um Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Também sou fã do Cristiano Ronaldo, mas o futebol de clube da Itália, eu acho que possui clubes mais fortes, então tem uma quantidade maior de clubes, e então é futebol italiano. E a última, Brasil ou Europa? Meu Deus. Olha, como eu vivi lá e vivo aqui, nossa cultura brasileira, eu fico em cima do muro. Eu não sei, assim, para morar, para pessoa poder ter uma qualidade de vida, um futuro, sem dúvida nenhuma, Europa. Para voltar, para passear com seus familiares, aquele saudosismo, aquela conversa de final de semana, sem dúvida o Brasil, né? Mas para a pessoa que pretende construir a sua carreira ou dar aí uma sementinha para os seus filhos, né, crescerem, sem dúvida nenhuma, Europa. Ótimo. E assim a gente encerra o primeiro episódio do CBEcast. Muito bom estar aqui com você, Dr. Rafael. Muito obrigada pela sua presença. Calma, que ainda tem muito mais pela frente. Doutor, nos dá a sua última palavra, por favor. Eu que agradeço, Pamela, eu que agradeço, Poliana. Foi muito gostoso esse bate-papo e com certeza será o primeiro de muitos. E um recado para você que está assistindo. Você tem o desejo de migrar com a sua família para a Europa, procure um profissional. E estaremos aqui, neste podcast, sempre falando e discutindo, falando sobre dúvidas, né, e dicas. Né? Nos próximos podemos falar aqui sobre como matricular seus filhos na escola, como financiar um veículo, abertura de conta em Portugal e na Itália, abertura de empresa, como é o dia a dia. Né? Eu acho que é uma das dúvidas maiores dos brasileiros que possuem o desejo de migrar tanto para Portugal como para a Itália. Quais são os documentos básicos quando você chega no aeroporto, tanto na Itália como em Portugal? Quais são os primeiros documentos da vida civil em Portugal e na Itália? Então tem muita coisa legal aqui que a gente vai ao longo do mês. Acho que a gente vai fazer uma vez por mês, né, esse podcast. Então, pelo menos uma vez por mês, vamos estar sempre aqui trazendo dicas de como viver e viver legal na Europa e viver com qualidade. Muito obrigada, então, doutor. Então é isso, gente. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.